os eclipses eles costumam trazer revelações. E esse eclipse, então, do dia 8 de novembro, da Lua em conjunção com Urano, traz essas questões inesperadas, essas situações inusitadas, acontecimentos que são imprevisíveis. Então é importante a gente observar essa imagem e sim, perceber que, sem dúvida nenhuma, é um eclipse bastante tenso. Mas ele traz potência, porque a última vez que Plutão entrou em Aquário foi lá por volta de 1770, 1780, 1790, que foi justamente naquele momento em que acontecia a Revolução Francesa. Então isso vai acontecer de novo agora. Então esse eclipse lunar, nós temos que refletir sobre o quê? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast. Estou aqui hoje com o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar Reckers. Ele vai falar para nós sobre o eclipse do dia 8 de novembro. Maurício Bacar, seja muito bem-vindo. Oi Pava, olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos falar hoje então mais uma vez sobre mais um eclipse aí, dia 8 de novembro, um eclipse lunar total, né, que vai acontecer agora nos próximos dias. Pessoal, antes de começarmos esse vídeo muito importante com o Maurício, eu queria te convidar para participar do Cine Luz, porque está em cartaz neste mês de novembro, no dia 24 de novembro, ano 2023, onde Maurício Bacar vai falar para nós tudo sobre astrologia e numerologia dentro das previsões para o ano de 2023, não é, Maurício? Vamos falar, sem dúvida nenhuma, né, no Cine Luz. Então, dia 24 de novembro, vamos falar sobre o ano que vem, do ponto de vista astrológico, os eclipses do ano, os astros retrógrados. Vamos falar aí também da entrada de Plutão em Aquário, Saturno em Peixes. Saturno em Peixes fica 3 anos, Plutão em Aquário fica um pouco mais de tempo, né, ficam 20 anos. Mas vai ser um ano de muita transição e de muita profundidade também, porque inclusive numerologicamente nós vamos ter aí um ano da Lua regido pelo número 7. Então o ano que vem realmente é um ano bem especial para quem está nessa caminhada de despertar, de olhar para dentro, de se identificar e de se conectar mais com elementos internos do que externos. Será um excelente evento aí de reflexão, de conhecimento, de convivência e, claro, eu vou ficar aberto para tirar dúvidas e esclarecer o que for necessário também. Maravilha. Pessoal, o link está aqui embaixo na descrição. Participe, entra lá também, tu pode mandar todas as tuas perguntas para o Maurício. Agora, vamos lá. Maurício, nós tivemos agora há pouco tempo um eclipse do Sol, dia 25 de outubro. Ele tem alguma relação com esse eclipse agora do dia 8 de novembro? Sim, os dois eclipses eles acontecem nas energias de Escorpião. Porém, no primeiro eclipse, no eclipse solar, nós tivemos a conjunção do Sol e da Lua. Só que agora nós temos a oposição do Sol e da Lua. Então temos um eclipse lunar. E esse eclipse lunar, então, com a Terra no meio, escondendo, digamos assim, fazendo uma sombra na Lua, esse eclipse lunar vai acontecer com a Lua em Touro, signo oposto a Escorpião. A gente sabe que nós estamos vivendo aí, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, toda essa questão relacionada com lutas de poder. Escorpião tem essa energia das lutas de poder. Porém, agora nós vamos ter um eclipse lunar, que vai ativar aí energias que, como a gente sempre já falou aqui, né, no canal, podem aí reverberar durante 1 mês até 6 meses. Então nós vamos vendo aí as energias também acontecendo e as energias impactando ao longo aí de alguns meses. E depois, no final desse vídeo, nós vamos falar de outros aspectos também que são muito importantes, que nós já abordamos em outros vídeos aqui no canal, que também se encaixam com essa ideia do eclipse, que é a entrada de Plutão em Aquário em breve. E um outro assunto que eu vou deixar para o final do vídeo, que é o aniversário do Brasil. Mas aí é um ponto de vista meu, dos meus estudos astrológicos e numerológicos. Eu vou passar uma outra data aqui que eu considero como sendo o aniversário do Brasil. E Maurício, os eclipses eles costumam trazer revelações, né? Porque nada mais é do que um astro entrando na frente do outro, sendo ocultado e sendo exposto novamente. Então, isso também pode ter alguma relação energética com acontecimentos físicos que nós vemos no planeta neste período? Sem dúvida nenhuma, porque inclusive esse eclipse ele está acontecendo com o Sol em oposição à Lua, e a Lua faz nesse eclipse uma conjunção com Urano. Então nós vamos ter um eclipse lunar com a Lua em Touro em conjunção com Urano. O que é Urano? Urano é o regente de Aquário. Ou, na realidade, como alguns astrólogos consideram, Urano é o corregente de Aquário. Portanto,
Esse eclipse lunar, ele mexe principalmente, entre outras questões que nós vamos falar aqui, principalmente na energia de Touro e na energia de Urano. Urano traz o quê? Eventos inesperados, revoluções, manifestações, questões relacionadas com grandes grupos, com sociedades. E claro, nós já estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso país, que também tem uma ligação direta com o primeiro eclipse, que foi 25 de outubro, e que esse segundo eclipse agora, 8 de novembro, continua aí, digamos, impactando essas energias. Só que o Sol, ele vai ficar em Escorpião até o dia 22. Então o Sol em Escorpião, ele fica até o dia 22 de novembro. Então nós estamos vendo aí essas energias de Escorpião muito forte, né, de transformações, de energias ocultas, de coisas que estão escondidas e que a gente não fica sabendo. Isso fica até o dia 22 de novembro. E esse eclipse, então, do dia 8 de novembro, da Lua em conjunção com Urano, traz essas questões inesperadas, essas situações inusitadas, acontecimentos que são imprevisíveis. Esse é o eclipse lunar que nós estamos tendo agora, dia 8 de novembro, e que nós já vamos começar a sentir desde já, porque sempre tem alguns dias antes que a gente já começa a sentir essas energias, nos dias subsequentes, mas como nós falamos mais de uma vez aqui no canal, lembrando, isso pode ter um impacto aí de até 4, 5 ou até 6 meses. E claro, os próximos eclipses vão ser lá em abril e maio de 2023. Então nós temos esse eclipse agora do dia 8 de novembro e os dois próximos, um deles em abril de 2023 e o outro em maio de 2023. Esse eclipse agora de 8 de novembro é total. Então a Lua, a princípio, vai ficar toda escondida com essa sombra que a Terra vai fazer, digamos assim, na Lua. Então, a princípio, sim, é um eclipse total e que vai ser da Lua em Touro. E é importante a gente falar aqui dessas energias da Lua em Touro. Não só da Lua em conjunção com Urano, como já falamos, mas é importante falarmos da Lua em Touro, porque é um eclipse lunar. E esse eclipse lunar em Touro ativa quais energias? Bom, principalmente Touro está conectado com a ideia de segurança. E sempre quando eu atendo os meus clientes, esse é um ponto muito importante que eu toco quando eu vou falar do mapa astral. Então, esse eclipse lunar, nós temos que refletir sobre o quê? O que significa segurança interior para nós? Quais são as nossas raízes? Quais são as nossas bases? Então, aqui eu vou falar alguns pontos que normalmente eu vejo nos mapas astrais que eu analiso, que eu acho que são interessantes para você também refletir. Então, o que é a Lua em Touro fazendo esse eclipse, né, em conjunção com Urano? É um momento para a gente refletir até que ponto a nossa segurança interior ela está conectada com uma boa relação, por exemplo, com bens e finanças. Ou até que ponto a nossa segurança interior está conectada com a relação com o tempo. Ou com a nossa criança interior. Ou até mesmo com a relação com a nossa mente. Até que ponto a nossa segurança interior está conectada com a nossa identidade, com aquilo que realmente somos. Até que ponto a nossa segurança interior ela está conectada, por exemplo, com uma boa relação familiar, uma boa relação com a nossa casa, uma boa relação com a nossa moradia, uma boa relação com a nossa saúde física ou até mesmo saúde psicológica. Até que ponto a nossa segurança interior está conectada com o fato de conseguirmos sermos nós mesmos, tendo a capacidade de nos autoexpressarmos. Ou uma segurança interior vinculada com processos subconscientes, como possíveis medos, traumas, possíveis desejos compulsivos, como que a gente se relaciona com isso e até que ponto isso gera uma segurança interior em nós. Ou se a nossa segurança interior possa estar conectada, por exemplo, com a nossa fé em nós mesmos e na vida. Uma segurança interior conectada com a nossa confiança interna, confiança em nós mesmos e na vida. Ou com alguns elementos externos, por exemplo, uma segurança interior conectada com a pessoa amada, com o nosso trabalho, com grupos que façamos parte. Portanto, esse momento de eclipse lunar, é imprescindível para que a gente possa fazer essas reflexões. Onde estão os nossos valores? O que realmente vale para a gente? Onde que está sendo depositada a nossa segurança interior? E na prática, nós sabemos, se a nossa segurança interior ela é conectada demais com elementos que estão fora de nós, o trabalho, a pessoa amada, dinheiro, a situação política do país, a situação ambiental do mundo,
Se a nossa segurança interior está muito conectada com elementos externos, nós vamos ficar sem base, nós vamos ficar sem raízes. Então esse é o momento para a gente refletir sobre isso, um eclipse lunar em Touro. O que realmente vale para nós? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? O que nos dá raízes? O que nos sustenta? Essa é uma importante reflexão para esse momento. E Maurício, esse eclipse ele é mais tenso ou é mais tranquilo que o do dia 25 de outubro? A princípio, Pava, esse eclipse do dia 8 de novembro, ele sim é um pouco mais tenso. Vocês vão ver agora uma imagem, né, na tela. Essa imagem justamente é o momento do eclipse. O momento em que o Sol está a 16 graus de Escorpião e a Lua a 16 graus de Touro. Então nessa imagem vocês estão vendo a oposição do Sol e da Lua. Vocês estão vendo também quadraturas, ou seja, as oposições e quadraturas, nesse programa que eu uso, ele coloca na linha da cor vermelha. Então as linhas vermelhas são pontos de tensão. Oposições, ou seja, quando nós temos um astro lá de um lado e o outro lá do outro, e obviamente, né, bem no centro desse símbolo, nós temos o planeta Terra. E nós temos também algumas quadraturas, que são esses ângulos de 90 graus formados pelos astros. Então sim, esse eclipse do dia 8 de novembro, ele é um pouco mais tenso que o do dia 25 de outubro. Só que isso é importante, porque quando nós vemos aspectos tensos, não quer dizer que isso seja essencialmente ruim. Os aspectos tensos, oposições e quadraturas, são aspectos de potência. E isso vai depender de como que nós vamos canalizar essa potência. Porque qualquer potência que esteja latente, ela pode ser canalizada para o bem ou para o mal. Ela pode ser canalizada de forma positiva ou negativa. Vai depender do nosso livre-arbítrio, do nosso nível de consciência, do nosso nível de maturidade emocional, do nosso nível de maturidade mental, nos pontos de vista que nós temos perante a vida. Então é importante a gente observar essa imagem e sim, perceber que sem dúvida nenhuma é um eclipse bastante tenso. Mas ele traz potência. E é cada um de nós que temos essa consciência, esse livre-arbítrio para demonstrar e canalizar da melhor forma possível essa potência. Certo. E essas energias de Escorpião, elas atuam até quando, Maurício? Então as energias de Escorpião, principalmente pela passagem do Sol em Escorpião, elas ficam até o dia 22 de novembro. Então, claro, para quem não gosta do assunto ou para quem está acompanhando, sabemos que no país aí estamos vivendo uma situação bastante tensa. E isso justamente é uma energia de Escorpião. Escorpião trata principalmente dessas lutas de poder, trata, por exemplo, de energias que estão compartilhadas com outras pessoas ou outros grupos. Então nós estamos vivendo isso no nosso país. Mas esotericamente, olhando de forma oculta para essa energia de Escorpião, o que toda essa situação está ativando são os nossos elementos subconscientes. Então, se a gente olha para essa situação e começa a atacar os outros, a ser agressivo verbalmente, com pensamentos, isso está dentro de nós. Não é o que está acontecendo fora que é o mais importante, é o que está acontecendo dentro. Só que, claro, essa situação externa, que sim é de conflito, ela só ativa os nossos elementos internos. Então, esse também é uma importante reflexão, porque o Sol está em Escorpião, a Lua em Touro. Então, esse eclipse, né, nesse eixo Escorpião-Touro, está ativando essas energias escorpianas também. Mas elas estão essencialmente dentro de nós, e nós é que temos a responsabilidade de olhar para esses elementos ocultos dentro de nós e não deixar eles nos vencer. Não deixar esses elementos subconscientes que, sim, muitas vezes nos puxam para baixo e nos afastam da nossa essência espiritual. Nós temos que cuidar com isso, nós temos que ficar atentos, refletirmos sobre isso, prestarmos atenção para que esses inimigos ocultos internos que todos nós temos, para que esses inimigos ocultos internos não nos dominem. Então também isso é bem importante. E o Sol vai ficar em Escorpião, então, repetindo, até dia 22 de novembro. E Maurício, esse eclipse pode se conectar com alguns eventos que nós veremos no ano que vem? Acredito que sim, Pava. Ano que vem nós temos a entrada de Plutão em Aquário, a partir de março de 2023. A última vez que isso aconteceu foi lá na época da Revolução Francesa. Então, já adiantando um pouquinho aqui, se a gente acha que toda essa situação de conflitos, de manifestações, de revoluções, de coisas inesperadas, que isso está acontecendo só esse ano, não.
a tendência é que isso aumente e seja muito frequente nos próximos 20 anos. Porque a última vez que Plutão entrou em Aquário foi lá por volta de 1770, 1780, 1790, que foi justamente naquele momento em que acontecia a Revolução Francesa. Então isso vai acontecer de novo agora e vai durar aí uns 20 anos. Isso é importante também para a gente não se identificar tanto e não se conectar tanto com o que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora é só um acontecimento, é só, digamos assim, uma situação de muitas ainda que a nossa consciência vai ter que lidar ao longo da encarnação. Então sim, a gente tem que acompanhar, sim, beleza, ok, temos que nos inteirar do que está acontecendo, mas tem muita coisa escondida, muita coisa oculta que ainda pode vir à tona. Principalmente por esse eclipse do Sol em Escorpião e principalmente também por o desenho que nós colocamos aqui antes, Marte está fazendo uma quadratura com Júpiter e Netuno. E justamente Júpiter e Netuno estão em Peixes. Peixes também tem essas energias, digamos, escondidas, ocultas, que podem vir à tona. Dessa forma, esse eclipse do dia 8 de novembro pode ativar aí muita coisa, não só pelo Sol em Escorpião, não só pela Lua em conjunção com Urano, mas também por essa quadratura de Marte, que é o semeador, é o guerreiro, é aquele personagem dos inícios que ativa, fazendo uma quadratura aí com Júpiter e Netuno em Peixes, que é essa energia também do oculto. E eu vinculo aqui mais uma questão, que nós vamos trabalhar aqui talvez no canal do Pava um pouco mais para frente, mas já vou adiantar aqui uma visão minha, que não vi até hoje alguém falando sobre isso, mas eu tenho observado o nosso país, tenho observado aspectos astrológicos e numerológicos, e enquanto muitos consideram a independência do Brasil como o aniversário do país, o nascimento do país, outros consideram 22 de abril de 1500, eu tenho percebido que o dia 26 de abril de 1500 talvez aí seja, de fato, o aniversário do país. Mas isso ainda estou investigando, estou estudando, estou refletindo para trazer mais elementos sobre isso. Mas considerando 26 de abril de 1500 a primeira missa no nosso país, ou seja, essa primeira semente religiosa e espiritual dentro aqui desse território, claro, vindo de fora, obviamente, e não desconsiderando os povos indígenas, mas foi uma semente que chegou até aqui. Considerando essa data, 26 de abril de 1500, o nosso país ele está aí se aproximando de um final de ciclo. Ou seja, até abril de 2023, o Brasil ainda está vivenciando uma energia. Então tem muita coisa incerta, muita coisa instável, muita turbulência, digamos assim, até abril de 2023. É claro que eu não vou aqui dizer, vai acontecer isso ou aquilo. Não, não é essa a ideia. É simplesmente a gente entender que nós estamos passando por um processo do nosso país que talvez não tenha uma resolução rápida. Pode ser que se arraste aí durante algum tempo. E vou finalizar aqui com uma frase que eu acho que é importante, principalmente nesse momento de polarização que o nosso país está vivendo. E claro, como um sistema democrático, essa polarização vai se manter, né, durante um bom tempo, durante muito tempo. Então vou fechar com uma frase aqui, que é uma frase de cerca de 5.000 anos atrás, que é uma frase para gerar unidade. Mas lembrando, a unidade numa família, num estado, numa nação, ela só existe se existe unidade dentro de nós. Então a frase que eu quero trazer para vocês aqui é uma frase do Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, de cerca de 5.000 anos atrás, que é a seguinte: quem vive na luz interior da verdade vê o divino e o sagrado em todos os seres. E para mais informações com o Maurício, no Cine Luz, o ano 2023, que o link está aqui na descrição. Esperamos todos vocês, não é, Maurício? Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!